Geralmente, quando a gente conhece alguém, a primeira pergunta que a pessoa nos faz é: o que você faz? Né? Quem é você? E se de repente você tem um cargo ou uma função de destaque, geralmente as pessoas, né? Te dão mérito, te dão atenção. Talvez você seja até tratado de acordo com o seu status quo, não é verdade? Então, eu pergunto: e o que Deus fez quando nos achou? O que nós tínhamos para oferecer para Ele? Pecado. Uma vida cheia de nada, de comportamentos e condutas que com certeza não agradavam ao Senhor. Mas mesmo assim, mesmo Ele sabendo que nós pecaríamos, mesmo Ele sabendo que nós não tínhamos nada a oferecer, Ele veio até aqui e sofreu uma morte de cruz por mim e por você. Que amor é esse, não é mesmo? Que amor é esse que nos transforma, que nos faz mudar até mesmo a maneira de nós sermos. Se você quiser fazer uma mudança hoje, talvez você consiga. Vai lá, muda a cor do cabelo, muda o cenário, muda a sua casa, muda até de país. Mas a verdadeira mudança, essa se faz dentro de nós. Quando você mesmo percebe o mover das águas, o mover do Senhor dentro de você. Nós passamos com um olheiro na mão de um olheiro, uma argila, né? Uma argila nova, um barro novo. E nós somos moldados à medida que nós vamos caminhando com o Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, ele passa a habitar em nós. E nós habitamos nele. Nós fazemos um só com Deus. Fazemos um único Espírito. É como o mover das águas. É como você é o pó de café e Deus é a água. Quando você passa a água pelo pó de café, o que acontece? Se torna um só, não é mesmo? Então, na verdade, a água está ali. Talvez você não consiga ver porque o pó de café está meio sujo ainda. Mas se você começar a colocar bastante água nesse café, o que acontece? A água vai clareando, 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 que fica tudo água. E é isso que é a ação, o mover de Deus na nossa vida. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 6. Vamos ler junto o que o Senhor fala para nós através dessa passagem. Abra a sua Bíblia, amada. Enquanto isso, eu vou dar boas-vindas às que estão chegando agora. Seja bem-vinda, mulher, a esse novo amanhecer. Essa é uma devocional para a mulher. Eu estou aqui na posição de evangelizadora, de evangelista do Senhor, mas para quem não me conhece, eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta cristã e trabalho com a filosofia, né, da terapia, da psicanálise, entre outras ferramentas da psicologia, mas baseada, fundamentada na palavra de Deus. Eu sempre falo, eu estou apaisando, né? Eu, na verdade, sou uma mensageira do Senhor, trabalho para o Senhor. E uso recursos, né, psicológicos para ajudar as mulheres que estão passando por dificuldades emocionais e aquilo que, de repente, ela precisa de um apoio. Às vezes nós precisamos, sim, de um apoio profissional para nos ajudar a andar mais um pouco, evoluir mais um pouco, não é mesmo? Então, vamos ler primeiro Romanos 6. Eu vou abrir a minha também aqui e vamos ler juntas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler desde o verso 1, tá bom? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em vontade da vida. Porque, deixa eu arrumar aqui minha página. Porque somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos a sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, perdão. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Verso 10. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerei-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vos que a quem vos apresentardes por servos, para que lhe obedeceres, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estáis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então, as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amada, aqui o que o Senhor está nos falando? Através do apóstolo Paulo, né? Através das cartas. O que ele tem nos falado? Que nós não somos mais a mesma pessoa, uma vez que nós nos entregamos a Jesus. Que o nosso padrão, eu falei que essa semana nós íamos falar muito sobre isso, né? Pensamentos, sentimentos, emoções. E hoje o Senhor nos fala sobre o nosso padrão. Quem está dominando a nós? A nossa carne ou o nosso espírito? Eu faço o que tenho vontade ou faço o que é correto diante da palavra de Deus? Porque quando nós estarmos na outra lei, na lei da carne, na lei, né, que eu falo muito, brinco muito, né, na lei do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quando você fazia o que você bem queria, na hora que você bem queria, do jeito que você bem entendia. Quando nós deixamos isso acontecer, nós não estamos sendo dominados pelo Espírito. Não é que nós temos que fazer algo para ganhar estrelinhas com o Senhor. Hoje eu vou orar por 2 horas, vou ler a palavra de Deus por 1 e vou ganhar status. Não, o Senhor nos ama quando nós éramos pecadores. O amor de Deus é perfeito e o amor de Deus, ele não vai, nós não vamos ganhar estrelinhas com Deus. Quando nós mudamos a nossa conduta, quando nós nos permitimos mudar, é para que nós desfrutemos mais da presença do Senhor, para que nós possamos não só lá no céu, mas aqui na terra, termos mais comunhão com o Senhor. Nós é que ganhamos com isso. Nós é que estamos mais perto do Senhor quando nós chamamos papai. Nós é que desfrutamos. Deus nos ama de uma forma incondicional.
Todos os nossos pecados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, são perdoados. Para Jesus, a gente não tem que fazer nada para merecer, como no mundo. Se você não fizer nada, talvez as pessoas que estão à sua volta, sejam elas parentes, amigos, talvez você tenha algum mérito pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você é. Uma pessoa, uma celebridade, por exemplo, né? Famosa. É mais difícil ela conhecer os amigos, porque todo mundo tem uma predisposição, né? Uma predisposição a fulano de tal tá aí, né? Já vai sorrindo pro fulano de tal. E se você não tem nada para oferecer, talvez a pessoa nem te veja. Mas Jesus, no meio dessa multidão, te enxergou, me enxergou. E talvez nós estávamos cobertos, como eu estava coberta de pecado. Chegava a feder. E o Senhor, mesmo assim, decidiu me amar. E como fala o verso 6, o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós morremos para a nossa carne. E morrer dói. Crucificar dói. Mas ele também fala para que o pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está crucificado, está justificado do pecado. Mas também o pecado não terá mais domínio sobre nós. E a partir desse momento, nós andaremos de acordo com a lei do Senhor, debaixo da graça de Deus. É que nós queremos tudo para ontem, somos imediatistas. Mas se nós começarmos a entender os benefícios de andar de acordo com a lei, nós não quereremos outra coisa. A graça. Se você está doente, você pode procurar um médico, às vezes deve mesmo, tomar o remédio que ele indica e deve. Mas, dependendo do nível da sua fé, você pode manter, você tem que entender que você tem domínio sobre todas as coisas desse plano aqui. Você pode dominar sobre qualquer coisa. Você pode falar, doença, saia. Você não precisa nem gritar, falar uma palavra eloquente, só usar a palavra certa, o nome certo, usar a lei. A palavra de Deus te dá poderes para você dominar sobre qualquer coisa, mandar um monte se mover, mandar a dívida embora, mandar a doença embora, mandar o problema embora, você tem domínio sobre isso. Só que a gente faz isso, de repente fala e quer que daquele imediato, como fosse mágica. E não, existe, precisa dar o tempo da coisa a fazer, da obra a ser feita. Mas nós nascemos de novo, uma nova criatura, e nós estamos em Cristo. E se o Cristo habita em nós, nós não conseguiremos mais viver uma vida de pecado, porque aquilo vai nos incomodar, você vai sentir. Eu comecei a ler, não sei se você percebeu, eu me emocionei, porque eu senti o Espírito movendo as águas. E aí quando nós pecamos, o Espírito nos constrange, nos incomoda, nos entristece ter decepcionado a Deus. Porque o Espírito Santo é sensível, é puro, é santo. E ele não vai habitar num corpo cheio de pecado. Então, por que o inimigo nos sugere tantas coisas? Tudo é tão fácil. Então, se você quiser usar droga, capaz da droga bater na tua porta. Capaz de ser, dizem a lei aí, né? Quando você quer usar uma coisa errada, a primeira dose é de graça. O primeiro trago é de graça. Porque ele vai patrocinar tudo e todos para você conseguir pecar contra o Espírito Santo. Porque ele sabe que quando nós pecamos contra o Espírito Santo, ele se afasta. Nós estamos sob a graça de Deus, mas habitar dentro de nós não tem como num corpo de pecado. E aí nós fazemos o quê? Ele começa a dominar a nossa mente, sugerir e falar, você já perdeu mesmo. Já fumou um, fumou dois. Já bebeu um, bebe dois. Já pecou com um, peca com outro. E aí nós passamos a ser dominados pela lei da carne. E não, o nosso caminhar não é um caminhar com espíritos. As nossas ações não são regidas pelo Espírito, pelos princípios cristãos. E aí o nosso sim vira não, o nosso não vira sim. E a palavra de Deus diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Você falou sim, é sim. Você falou não, é não. Nós somos conhecidos pela nossa conduta. E assim,
o nosso padrão passa a ser certo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Assim como existe o dia e a noite, o quente e o frio, a paz e a guerra. E aí muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo, nós perdemos essa unção, sabe por quê? Porque nós queremos que Deus tenha a responsabilidade de nos fazer feliz. E não é tarefa de Deus gastar tempo tentando deixar nós felizes. Ele falou, nesse mundo tereis aflições. Jesus, sendo Deus, não quis comprar nenhuma terra aqui, não quis montar um castelo, ele poderia ter comprado um castelo, sabe? Tendo tudo que você possa imaginar que a pessoa mais rica do mundo tem, é nada diante da grandeza e da posse de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, vamos começar. Ele poderia ter mandado o filho dele aqui com tudo bom e do melhor. Pois ele veio sem nada, nasceu numa manjedoura, não tinha condição médica, não tinha escola particular, não tinha nada. Porque a nossa glória não está aqui. Ele veio aqui para nos libertar disso aqui tudo, porque se a gente está preso nas coisas disso aqui, achando que isso aqui é o melhor da festa. Então, quando nós queremos uma mudança rápida, essa mudança só pode ser externa e ela pode muitas vezes ser passageira. Porque a mudança verdadeira é aquela mudança que acontece de dentro para fora. Nós passamos a ser moldados à imagem de Cristo. E através da obra do Espírito Santo em nós, gradativamente, de pouco a pouco, tudo vai estar mudado dentro de nós. Toda a Trindade vem viver dentro de você. A Trindade vem viver dentro de você. Entende isso? Amém? A Trindade. Gente, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente parar para pensar, não é maravilhoso? Nós vamos viver no céu com o Senhor. Mas enquanto nós não chegamos no céu, Ele vive aqui conosco, dentro de nós. Então, nessa manhã, que você possa entender que você pode ser tanto regida pelas suas vontades, os seus anseios, os seus desejos, coisas passageiras, mas você também pode ser regida pelo Espírito Santo de Deus. E deixar que o Espírito Santo de Deus faça as mudanças que você não consegue. E para isso nós devemos querer ser uma nova criatura, querer agradar a Deus. E uma boa maneira de você fazer isso é se perguntar: o que Deus faria nesse lugar? O que Deus faria nessa situação? Como Deus faria? Quais são as atitudes que Deus teria? Que o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu convido você a fazer novamente uma oração especial. Que você feche os seus olhos, se você puder. Que você ponha as suas mãos no coração. Que você respire fundo, bem fundo. E quanto mais fundo você respira, mais para dentro, mais a unção do Senhor. E que nós possamos convidar o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós. Ó Santo Espírito, nós nessa manhã reconhecemos que somos pecadores e que dependemos da sua unção, do seu mover das águas. Ó Papai querido, como diz esse louvor, Tu és fiel o tempo todo Tu és fiel. Ó Pai amado, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado porque no meio de tanto pecado, nós não tínhamos nada a Te oferecer, Senhor. Mas o Senhor, pela Sua graça, bondade e amor, nos chamou, nos escolheu.
Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de, dentro de nós, habitar o seu Espírito. Ó Pai, isso nos dá inspiração de querer te agradar, de querer fazer o melhor. Que possamos ter atitudes, pensamentos e ações que te agrade, ó Pai. Ó Pai, nessa manhã nós queremos nos retratar contigo, colocar diante do Senhor as nossas ações. Ó Pai, nos ajuda. Que a cada movimento, que a cada passo, que a cada andar, nós possamos estar na sua direção, com um comportamento, uma conduta que te agrade. Que possamos deixar, ó Deus, o velho homem para trás. Todo o pecado, as atitudes, aquilo que muitas das vezes só supre os desejos da nossa carne. Ó Pai, que possamos verdadeiramente queremos estar te agradando, estarmos à sua presença, Senhor. Ó Santo Espírito, obrigada. Obrigado por todos esses privilégio que nós temos de estar na sua graça, tomar posse da sua bênção. Habite em nós, Senhor. Nos ajude a cada manhã, nos santificarmos ainda mais. Nos ajude, Senhor, porque muitas vezes nos deixamos levar pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. Ó Pai, mas queremos ser uma nova criatura, ser regida pela sua lei, pela sua doutrina. Que possamos a cada manhã aprendermos um pouco mais. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então você pode dizer aqui, escrever agora. Cristo vive em mim. A Trindade vive em mim. Escreva isso e veja a força que tem nisso. A Trindade vive em mim. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu vivo debaixo da lei. Eu estou debaixo da lei do Senhor. Amém? Amém? Então escreva isso agora. Eu estou debaixo da lei. Que você possa meditar em Romanos 6, amada. Amada, se você precisa de ajuda, se você entende que você precisa de uma ajuda profissional, aqui no link da descrição desse vídeo, eu sempre faço uma aula, uma demonstração do meu trabalho, para que você possa ver a profundidade do meu trabalho. Na descrição desse vídeo, se inscreva, é gratuito essa aula. Eu te dou uma aula, uma demonstração, uma consulta, para que você possa entender que existem ferramentas que podem te ajudar. E claro, todas elas debaixo da graça do Senhor, porque se não estiver debaixo da graça do Senhor, da lei do Senhor, nada faz efeito. Onde não tem Jesus, eu sou testemunha disso, já tentei tantas coisas, amada, mas só deram certo aquelas que o Senhor estava comigo. Aquelas que o Senhor era o Rei absoluto. Se não for com Deus, não vai ser de jeito nenhum, amém? Então eu desejo a você um dia abençoado, que esse dia seja o dia que o Senhor começou a mudança na sua vida. Toma posse disso. Hoje começa uma nova lei na sua vida, uma nova fase na sua vida. Não aceite a consubstância. Ai, agora faltou a palavra mesmo, hein? Faltou a palavra. Vamos lá. Que nós não andamos mais sobre o pecado. Que nós possamos verdadeiramente andar agora de acordo com a vontade de Deus. Com aquilo que Ele tem para nós. Com aquilo que foi separado para nós. Amém? Que nós agora sejamos uma nova criatura. Uma nova criatura.
Amém? Então, eu desejo a você um dia abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder, deixa aqui o seu joia. Abençoa essa devocional, amada. Abençoa. Vai lá e põe o seu joia. E se você quer receber oração, coloque o seu nome aqui nos comentários, o nome de quem você quer receber oração. Se inscreva nesse canal, faça parte dessa corrente de oração que já há mais de um ano, todos os dias, nós estamos indo já caminhando para o segundo ano já. Já passou um ano já de devocional da manhã, todas as manhãs, com sol, com chuva, nós estamos aqui. Amém? Até quanto o Senhor mandar. Pela honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. A gente muda o cenário, muda o país, mas o Senhor é o mesmo. Amém? Então eu aguardo você na oração da noite e na devocional da manhã. Fica com Deus. Amém.